Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula da disciplina Construções e Instalações Rurais. E hoje vamos abordar sobre o tema Sisteminha. Então vamos nessa. O Sisteminha Embrapa, é um sistema integrado para a produção de alimentos, tá? É um processo que, por meio da miniaturização e escalonamento da produção, tem o propósito de gerar retorno rápido e se apresenta de forma versátil e multiplicável. Além disso, tem como objetivo criar oportunidades para que o indivíduo possa se alimentar com o que produz, utilizando estruturas simples e partilhar ou mesmo negociar seus produtos com vizinhos e a comunidade, ampliando os benefícios econômicos e sociais. Portanto, o Sisteminha compreende, na prática, um conjunto de instalações rurais, que tem como objetivo integrar diferentes práticas e diferentes técnicas de produção de alimentos, como, por exemplo, integrar a criação de animais, e aqui eu destaco a piscicultura, a criação de peixes, com a produção de hortaliças. Portanto, é sobre isso que nós vamos abordar na aula de hoje, tá? O Sisteminha faz uso da piscicultura intensiva praticada em pequenos tanques construídos com materiais diversos, como papelão, plástico ou alvenaria, reduzindo os custos da implantação. Este é um dos grandes objetivos, propiciar ao pequeno agricultor uma metodologia de produção de alimentos e de construções rurais utilizando materiais alternativos. Por isso, que nós estamos apresentando para vocês essa tecnologia dentro da disciplina de construções e instalações rurais. Veja bem, a partir da recirculação dos nutrientes provenientes do tanque de peixes, é possível obter um sistema de produção integrado e escalonado, incluindo frutas, hortaliças, aves e pequenos animais. A criação de peixe é o núcleo do Sisteminha, tá? É a base, é a partir dela que vai ser trabalhadas as outras tecnologias. São produzidos ainda vegetais como milho, feijão, abóbora, batata doce, macaxeira, inhame, quiabo, tomate, maxixe, folhosas, mamão, melancia, etc. Os modos de produção são agregados de acordo com a vontade dos membros da família, que decidem o que produzir, tendo total liberdade de fazer novas escolhas. Nessa publicação, trataremos apenas das questões relacionadas ao tanque de peixes, a construção dessa unidade que é a base do Sisteminha. Portanto, a escolha, caso alguém queira praticar essa tecnologia, fica a seu critério escolher aí as plantas que serão cultivadas. Quanto mais diversificado, melhor. Outra coisa, priorize cultivar plantas que você já tem uma tradição de cultivá-las, que você já conhece os tratos culturais, já conhece sobre o manejo dessas culturas. Quanto mais diversificado, melhor. Faz parte dos princípios da agroecologia a diversificação, ou seja, o policultivo. Bom, como a água e o resíduo do tanque pode auxiliar na produção dos alimentos neste sistema? O módulo desenvolvido potencializa o uso dos resíduos produzidos pelos peixes. Estes resíduos são ricos em nutrientes, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e outros nutrientes disponibilizados a partir da composição da ração dos peixes. A cada ciclo de 90 dias, ou após completar a capacidade de suporte, há um acúmulo destes nutrientes. E a cada 50 quilogramas de ração industrial usada na alimentação dos peixes, são disponibilizados, por exemplo, 2,4 kg de nitrogênio, 0,35 kg de fósforo e 0,3 kg de potássio. Para quem não lembra, esses três nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, são chamados macronutrientes primários.
eles recebem essa nomenclatura porque são exigidos em maior quantidade pelas plantas. Pegando aqui uma espécie de peixe, a tilápia, por exemplo, tem na carne 16% de proteína, que corresponde a 5,6 grama de nitrogênio por quilograma, 3,4 gramas de fósforo por quilograma e 3,8 grama de potássio por quilograma. Então, eis aqui, tá, mostrando para vocês um local, tá, onde será construído um tanque. Este local deve ser um local próximo, né, onde tem energia elétrica e onde tem a possibilidade de captação de água, já que vai precisar aí da água como elemento básico para ser o habitat natural desses peixes. Então, os passos para a construção desse tanque. Primeiro, faz-se a limpeza do local para instalação e marcação do tanque com as seguintes dimensões: 3,5 metros de largura e 4,5 metros de comprimento. Ele deve ter uma altura padrão de 70 centímetros, 0,7 metros, tá? Se for retangular. Então, nós vamos apresentar nessa aula 2 modelos de tanques, um tanque retangular e um tanque circular. O plástico do revestimento é de 7 por 8 metros. Então, fazendo o cálculo aqui do volume, né, só relembrando, se eu quero calcular aqui o volume em litros, por exemplo, o primeiro passo é calcular a área dessa base. E a área da base, basta multiplicar aqui 3,5 por 4,5. E aí eu vou encontrar uma área da base de 15,75 metros quadrados. Agora eu multiplico pela altura. A altura é 0,7. Multiplicando, então, 15,75 por 0,7, eu encontro o volume de 11,02 metros cúbicos. Para passar para litro, basta multiplicar isso aqui por 1.000, que aí vai dar 11.020 litros, tá? Então, é o volume para esse tanque retangular. Bom, aqui nós vamos apresentar para vocês, eu vou apresentar para vocês a metodologia para fazer o esquadrejamento do tanque e, consequentemente, a marcação. Então, depois de escolher aquele local lá adequado, que nós já falamos anteriormente, próximo da água, próximo da energia elétrica, utiliza-se um cordão de 16 metros preso nas pontas e 4 pedaços de 60 centímetros amarrados. Forma-se um esquadro nos 4 cantos com as seguintes medidas: hipotenusa 50 centímetros e catetos adjacentes e catetos opostos 40 e 30 centímetros. Portanto, na prática, o que a gente faz aqui é utilizar um teorema chamado Teorema de Pitágoras, tá? Para a gente fazer o esquadrejamento. E ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, veja bem que aqui a gente tem um triângulo e que, para que esse ângulo aqui seja um ângulo de 90 graus, também chamado ângulo reto ou perpendicular, o critério básico é esse: você medir uma distância de 30 centímetros, depois uma distância de 40 centímetros, tá? E essa distância aqui maior, que é chamada de hipotenusa, ela tem que dar obrigatoriamente, ela tem que dar 50 centímetros, tá? Se você aplicar lá o teorema de Pitágoras, então você vai ter que 50 ao quadrado, tá? 50 ao quadrado vai ter que ser igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, tá? Então, observe que essa relação, se você colocar na calculadora, vai bater exatamente. Isso propicia um triângulo retângulo e, consequentemente, você vai ter 100% de certeza que esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Se você medir e esse triângulo, esse lado maior, essa hipotenusa, se você mediu 30 e 40 e essa hipotenusa for maior do que 50,
significa que está muito aberto. Se for menor, está muito fechado. Então, tem que dar exatamente os 50 centímetros. E aí você vai ter um ângulo reto, tá? Então, está aqui também, né, mostrando a expressão, tá? Está aqui a marcação realizada e, consequentemente, aplicando aqui todo o procedimento. Então, nós já apresentamos isso aqui para vocês, alunos, e vocês fizeram, né? Vocês fizeram isso na prática. Então, mesmo nessas aulas remotas aqui, né, no ensino remoto, vocês fizeram a prática aí em suas propriedades, em suas residências, envolvendo a família, o que ficou muito legal, foi muito bacana. Então, nós apresentamos a teoria e vocês fizeram a marcação do tanque retangular aí na prática. Muito bem. Então, aqui o trabalho de Eric, de Natália, de Delúcia, de Rayane, trabalho de Tamires, trabalho de Mário, tá? Muito bacana. Então, para esta metodologia, após você fazer a marcação, como vocês fizeram, a outra etapa seria você colocar aqui essas estacas, né? Essas pequenas madeiras, tá? De 70 centímetros. Obviamente que você vai enterrar uma parte, então você tem que deixar 70 centímetros acima do solo, tá? Onde depois, no próximo passo, será forrado aqui com papelão. É uma das estratégias de levantamento desse tanque, ou a utilização de outro tipo de material. E, por fim, forrar aí com plástico. Essa tecnologia faz com que o preço seja reduzido, o preço dessa construção rural seja mais econômico, porque veja bem que aqui de insumo externo mesmo é apenas o plástico, os outros materiais facilmente se encontram aí nas propriedades, como madeiras e também como aí papelão, né, as caixas de papelão para obter o papelão e fazer aí a estrutura. Outra maneira de fazer é uma técnica antiga, né, a utilização da taipa, também é uma maneira, né, de você fazer esse tanque, de você reduzir custos. Mas vamos abordar agora o tanque circular, e aqui a gente dá mais detalhes dessa construção, utilizando aí como insumo básico para a construção o papelão, tá? Agora no tanque circular. Bom, o tanque circular é o que a gente mais recomenda, porque é a construção mais eficiente e também é a mais recomendada dentro dos princípios da agroecologia. Então, veja bem que a gente tem aqui um sisteminha, tá? Em um formato de mandala, no qual os canteiros aqui para a produção de hortaliças são de forma circulares, ou seja, aproveitando melhor aqui a área e aproveitando melhor também fatores como, por exemplo, luminosidade. Portanto, o que a gente recomenda é que, embora nós apresentamos para vocês, e isso está na apostila também disponibilizada pela Embrapa, o modelo retangular, a gente apresenta aqui o modelo circular e o modelo feito aqui com papelão. Então, vamos falar aqui sobre esse modelo. Bom, então, o tanque vai ter aquelas mesmas características, uma altura de 70 centímetros, tá? E agora nós vamos ter aqui um diâmetro de 4,4 metros. Lembrando, para calcular a área, então, dessa figura geométrica, né, desse tanque, eu vou usar a fórmula π. Esse π tem um valor de 3,14 aproximadamente, vezes o diâmetro ao quadrado, πd ao quadrado, sobre 4. Então, essa é uma das fórmulas que a gente pode utilizar para calcular a área. Aplicando essa fórmula, então, eu vou usar 3,14 vezes 4,4 ao quadrado, dividido por 4, vou obter aqui como resultado uma área de 15,2 metros quadrados. Multiplicando por 0,7, eu vou ter o volume, porque o que é o volume? O volume, tá? Eu relembro que o volume é a área vezes a altura, vezes esse H aí, que é o 0,7, né? Portanto, vamos obter aqui um volume de 10,64 metros cúbicos, tá? O que vai dar aqui 10.640 litros. Lembra que o outro tanque, com a mesma altura e mais ou menos a mesma área,
necessitou de mais água. Por isso que eu falei para vocês, tá, que o formato circular é a forma mais eficiente do ponto de vista de volume, tá? Então, aqui, para ter um mesmo resultado, uma mesma área, você consegue ser mais eficiente aí no uso da água. Então, para marcar o tanque com essas dimensões, é preciso usar 2 estacotes de mais ou menos 50 centímetros, com um dos lados afinados para ficarem pontudos, tá? Esses estacotes são amarrados nas pontas de um pedaço de arame ou barbante, de forma que de uma estaca a outra se tenham 2,2 metros de espaçamento, tá? Então, está aqui os 2 estacotes, tá? Amarra um barbante entre um e outro. Esse barbante vai ter 2,2 metros. Por que 2,2 metros? Porque o diâmetro, se a gente observar, o diâmetro do tanque é 4,4 metros. E o raio, que é a metade do diâmetro, será de 2,2 metros, já que o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é de uma ponta na outra, passando obrigatoriamente pelo centro. E o raio é do centro até qualquer uma das pontas, tá? Então, basta ter aí 2,2 metros, um amarrado no outro. Isso aqui vai ser um compasso, mesmo compasso aí que a gente utilizava nas aulas de desenho. E aí, ele estando no centro, você vai manter essa linha esticada e fazer giros aqui várias vezes para fazer a marcação. E aí você vai ter aí uma circunferência perfeita com diâmetro de 4,4 metros, tá? Após isso aí, você vai fazer a instalação, né, usando aqui estacas e de 70 centímetros após enterrar, né? Então, você pode enterrar aí uns 40 centímetros, mais ou menos 30 centímetros, para ela ficar bem fixa, tá? Ou até mais. E o espaçamento entre elas aqui, quanto mais próximo, melhor, mas aqui no geral você pode estar usando aqui em torno de 50 centímetros, tá? Aí você pode usar aqui algum tipo de material, como bambu, taquara, alguma coisa flexível para dar essa sustentação. É importante amarrar aqui com barbante, não com arame, para não furar a lona, né? Já que depois aqui vai entrar um plástico, então não pode ter nada cortante, nenhuma superfície cortante, assim como talos, lascas, tá? Que possa provocar aí furos no plástico. Se furar o plástico, vai perder, evidentemente, toda a eficiência e o trabalho vai por água abaixo. Então, tem que ter esse cuidado aí especial ao fazer esse trabalho. Após essa estrutura aqui, você vai colocar o papelão. Lembrando que, às vezes, as caixas de papelão podem vir alguns grampos, algumas coisas nesse sentido, e também devem ser retirados para, novamente, não ficar ali pontas que possam furar o plástico. Então, após o papelão estar fixado no tanque, então aí você vai dar sustentabilidade, coloca-se o plástico, tá? Esse plástico pode ser transparente, pode ser de outras cores, não tem problema, você vai comprar o que é mais barato. Evidentemente que quanto maior as micras, tá? Plásticos acima de 200 micras, vai aumentando a sua resistência, tá? Então, se puder fazer a aquisição de um plástico mais resistente, maior durabilidade vai ter o tanque, tá? Aqui eu posso fazer de alvenaria também. Evidentemente que aqui vai ferro, vai cimento, vai tijolo, né? Então, isso aqui encarece a construção. Essa construção aqui chega a ter o triplo ou mais valores, mais vezes do que esse valor. Porém, também ela vai resistir mais tempo. Outra forma de fazer através das placas, né? Feita aqui com ferro e cimento, e, consequentemente, você pode estar obtendo aí diferentes maneiras para construir o seu tanque, tá? Mas o que eu queria focar mesmo é nessa metodologia aqui, que é uma metodologia alternativa e que esses materiais, quase todos eles, se encontram aí diretamente na propriedade, fazendo a aquisição apenas do plástico, do barbante. E o papelão pode ser oriundo da reciclagem. Falamos aqui de um pequeno sisteminha, tá? Para a produção de peixes com o objetivo de produzir alimentos para o consumo da própria família, mas isso também pode ser implantado em escala comercial. Como, por exemplo, aqui eu tenho um tanque maior, né, construído com ferro e cimento, com capacidade para 100 mil litros. E aí já se enquadra em um modelo mais comercial.
Tá bom, pessoal? Então, o nosso objetivo era esse, mostrar para vocês essa tecnologia. Já falamos isso também nas aulas ao vivo, e aí eu disponibilizo essa aula gravada para que vocês possam revisar e para aqueles alunos também que não assistiram à aula ao vivo, consigam assimilar um pouco do que nós trabalhamos de forma mais detalhada na nossa aula ao vivo. Muito obrigado e até a próxima.